Hoje você vai entender de forma clara e prática como funciona o investimento em um painel de LED, quais os principais custos da sua operação e o tempo de retorno desse investimento. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa segunda aula do curso Como Iniciar no Segmento de Vendas de Anúncio com Painel de LED. Meu nome é Kailane Maia e hoje eu vou tirar algumas dúvidas muito comuns para quem está dando os primeiros passos nesse mercado. Na aula anterior, falamos sobre pesquisa de mercado, perfil dos anunciantes, análise de concorrência, importância da localização e o papel do Pixel Pitch. Se você ainda não assistiu essa primeira aula, eu recomendo que volte e assista antes de seguir, porque cada conteúdo foi pensado em sequência. Antes de começarmos, um aviso muito importante. Os números reais eles variam de acordo com a região, fornecedores, operadoras, legislação e até com o momento em que você está assistindo esse vídeo. Encare tudo como um modelo de raciocínio financeiro e não como uma verdade absoluta. Dito isso, vamos ao conteúdo da nossa aula. Um dos pilares para quem deseja investir em um painel de LED é o planejamento financeiro. Para facilitar o entendimento, vamos trabalhar com um exemplo fictício, apenas para ilustrar como funciona na prática. Esse empreendedor inicia a sua operação estruturando o painel, organizando a parte técnica e comercializando espaços publicitários. Dependendo da gestão, da estratégia comercial e da taxa de ocupação do painel, esse negócio pode gerar um resultado mensal consistente, permitindo que o investimento seja recuperado ao longo do tempo. É importante você entender que o valor necessário para começar vai depender muito da sua realidade, do tamanho da sua cidade, do fluxo de pessoas e do público que você quer atingir. Em locais com maior fluxo e demanda por publicidade, o investimento tende a ser mais elevado, porém o potencial de faturamento costuma ser maior. Já em pontos de menor circulação, o investimento pode ser mais acessível e o retorno tende a ser proporcional ao alcance do painel. Agora, vamos falar sobre faturamento. Nesse modelo de negócio, a receita vem da venda de espaços publicitários para anunciantes. Faturamento mensal depende diretamente de fatores como quantidade de anunciantes, valor cobrado por anunciantes, do tempo de exibição dos anúncios e também da demanda por mídia no local. É importante reforçar que faturamento bruto é tudo o que entra e lucro líquido é tudo o que sobra depois de liquidar todas as despesas. E para sabermos o valor do lucro líquido mensal, precisamos analisar os gastos mensais da operação. Todo negócio formalizado precisa considerar os valores de tributação. Nas empresas de publicidade, os impostos incidem sobre o faturamento e podem variar conforme o regime tributário e a legislação vigente. Por isso, é fundamental consultar um contador e entender quais serão os impactos dos tributos na sua operação. Outro ponto importante é o local onde o painel será instalado. Se o local for próprio, essa despesa pode ser desconsiderada logo de cara. Caso contrário, o aluguel do espaço passa a fazer parte dos gastos mensais e deve ser negociado de forma estratégica, levando em conta visibilidade, fluxo de pessoas e retorno esperado. A internet é fundamental para o funcionamento do painel, pois permite controle e troca de conteúdos de forma remota. Esse serviço pode ser contratado por uma operadora, como em qualquer plano empresarial. Mas aqui vai uma dica importante. É possível fechar parcerias, trocando o plano mensal da operadora pela exibição da marca no painel de LED. Essa estratégia reduz despesas fixas e ainda gera visibilidade para o parceiro. A energia elétrica é um dos pontos mais importantes no planejamento. O consumo vai variar de acordo com o tipo do painel, o pixel pitch, o tamanho, o tempo de consumo diário e a tarifa de energia da sua região. Para facilitar esse cálculo, nós temos uma calculadora de consumo e o link vai estar aqui na descrição do vídeo. E se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo específico passo a passo mostrando como calcular esse consumo na prática e adaptando para a sua realidade. Além dos gastos operacionais, é importante considerar taxas e licenças municipais que variam de acordo com a legislação local. Essas taxas estão relacionadas à fiscalização, regularização do equipamento e autorização para a exibição de mídia. Depois de levantar todos esses pontos, o próximo passo é organizar todas as informações. Entender o valor que entra, mapear todas as despesas, separar reservas estratégicas e avaliar o resultado mensal.
Esse processo é o que permite calcular com clareza o tempo de retorno do investimento. O tempo de retorno vai depender de fatores como faturamento mensal, estrutura de gastos, taxas de ocupação e gestão do negócio. Mais importante do que chegar a um número exato é entender um método de cálculo para aplicar na sua realidade com segurança. Agora eu quero deixar algumas dicas que não se trata de despesas operacionais diretas, mas sim de reservas estratégicas. Esses pontos muitas vezes são ignorados por iniciantes, mas fazem diferença no médio e ao longo prazo. Os LEDs podem possuir uma vida útil de até 10 anos, dependendo do fabricante. No entanto, para fins de planejamento financeiro, é seguro trabalhar com uma vida útil menor, considerando desgaste natural, perda gradual do brilho e evolução tecnológica. Nem todos os componentes do painel possuem a mesma durabilidade. Normalmente, a estrutura metálica permanece, enquanto módulos, fontes e placas podem precisar ser substituídas ao longo do tempo. Esse investimento deve ser proporcional ao tamanho e ao valor do painel, funcionando como uma reserva estratégica. Assim, se lá na frente você precisar substituir o equipamento, trocar os LEDs ou até investir esse capital em um novo painel, você não depende de empréstimos e nem compromete o caixa do negócio. É esse tipo de planejamento que diferencia quem só opera o painel de quem constrói um negócio de longo prazo. A manutenção não acontece todos os meses, mas ela é inevitável ao longo da vida útil do painel. Mesmo que o painel esteja funcionando perfeitamente, essa reserva garante que ao longo dos anos ele continue funcionando com segurança, qualidade e boa performance. Manutenção preventiva custa menos, evita paradas inesperadas e preserva a imagem do seu negócio. A contabilidade não é uma necessidade imediata, principalmente no início, mas ao longo do tempo, quando o negócio cresce, ela se torna indispensável. É a contabilidade que ajuda a manter tudo regularizado, organizar impostos, emitir notas fiscais e tomar decisões mais seguras. Pensar nisso desde cedo evita problemas lá na frente e traz mais tranquilidade para o crescimento do negócio. Ter um site, hospedagem e presença digital pode não parecer prioridade no começo, e para muita gente pode soar como algo caro no início. Mas com a expansão do mercado digital e o crescimento do negócio, ter um site pode ser algo interessante e, em muitos casos, necessário. Mesmo que você não comece agora, pensar nisso é um passo natural para o futuro do seu negócio. E assim, chegamos ao final da aula de hoje. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como precificar os anúncios e regularizar o negócio, como definir valores, modelos de cobranças e como operar dentro da lei com segurança. Te espero no próximo vídeo. Tchau!